O cenário atual envolvendo a revisão da vida toda revela um ponto sensível do sistema jurídico brasileiro. Quando decisões deixam de ser guiadas pela coerência e passam a ser influenciadas por pressões externas, a segurança jurídica deixa de ser um princípio e passa a parecer um privilégio. O prolongamento da discussão sobre as ADIs apenas reforça essa sensação de que algo não está em harmonia. Nesse contexto surge a dúvida que muitos têm. Será que o presidente do STF, ministro Edson Fachin, terá coragem de enfrentar não apenas os demais ministros, mas também a pressão política que não quer ver a revisão da vida toda aprovada? Acreditar que sim é fundamental, especialmente porque seu mandato o coloca em um período de responsabilidade institucional elevada. Ele assumiu o comando em um momento delicado, marcado por desgastes, controvérsias e acusações que afetaram a imagem da corte. Reorganizar esse ambiente não é apenas uma necessidade interna, mas um compromisso histórico. É justamente essa convicção que mantém viva a causa dos aposentados. Quando a sociedade expõe os fatos, a pressão deixa de ser apenas jurídica e passa a ser ética. O ministro Fachin sempre foi reconhecido pelo perfil técnico, meticuloso e atento à coerência jurídica. E é na própria falta de coerência do julgamento que surge a esperança de uma correção de rumo. Há 3 pontos principais que podem servir como fio condutor para uma possível intervenção do presidente. Primeiro, princípio da primazia do acertamento. Se o STF reconheceu que errou ao constitucionalizar algo que originalmente era da competência do STJ, então cabe ao presidente restaurar a decisão correta. Corrigir excessos é parte do dever institucional. Segundo, respeito ao direito adquirido. O segurado contribuiu durante décadas, cumpriu sua parte e possui um patrimônio jurídico formado pelas regras vigentes à época das contribuições. Nenhuma interpretação posterior pode retroagir para confiscar esse direito. E terceiro, diferença entre déficit e dívida. O governo insiste em falar em custo, mas quem contribuiu sabe que não se trata de déficit, e sim de uma dívida do Estado para com o trabalhador. A base do sistema é contributiva. Se o INSS recebeu, deve devolver. Além disso, o histórico de Fachin demonstra sensibilidade aos direitos fundamentais, valorizando-os acima de interesses meramente econômicos. É isso que alimenta a expectativa de que ele possa agir para corrigir os desvios que ocorreram. Outro ponto sensível é a origem das ADIs 2110 e 2111, que foram apresentadas pela CNTM para discutir o fator previdenciário e o salário maternidade. Em momento algum, aquelas ações tinham a finalidade de impedir que o trabalhador escolhesse o cálculo mais vantajoso. Utilizá-las, décadas depois, para anular a revisão da vida toda, foi um desvio de finalidade, uma aplicação inadequada de uma ferramenta jurídica para produzir um resultado que ela nunca teve a intenção de alcançar. Quando o STF decidiu favoravelmente aos aposentados em 2022, criou-se uma segurança jurídica. Reverter isso por meio de ações antigas fere diretamente o princípio da confiança legítima. A moralidade também é atingida. O INSS recebeu contribuições sobre o teto antes de 1994 e reter esse valor agora não é economia, é enriquecimento ilícito. Como presidente, Fachin tem poder para reorganizar o rito, pautar os embargos e corrigir o curso do processo. Ele mesmo já afirmou que erros internos devem ser corrigidos. Aqui, o equívoco esteve em permitir que o impacto fiscal prevalecesse sobre o direito adquirido. A vitória, quando vier, deve ser plena, sem travas, sem modulação e sem restrições que prejudiquem quem luta há anos na justiça. Porque justiça não é contabilidade. Se o STF mantiver a decisão baseada em manobras de última hora, estará enviando ao contribuinte a mensagem de que não vale a pena pagar sobre o teto, já que no momento da aposentadoria, a regra pode ser mudada ao sabor do governo. É por isso que o momento é decisivo. Se o ministro Fachin agir com coragem, e muitos acreditam que ele tem esse histórico, não estará apenas garantindo o direito de milhares de aposentados, mas também resgatando a credibilidade da própria corte perante a história. Assim, concluímos mais esta reflexão. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos vocês.